Queridos irmãos, eu quero compartilhar em poucas palavras no texto de Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 9, nos versos 12 e 13. Mateus capítulo de número 9, versículos 12 e 13. Mateus 9, versos 12 e 13. Abramos aí a palavra de Deus. Os doentes precisam de médico. Os doentes precisam de médico. Diz o texto então: Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Que Deus nos abençoe, irmãos amados. Esses versículos estão situados aqui no chamamento de Jesus em relação a Mateus, por exemplo, que era o cobrador de impostos. Cobrador de imposto, os irmãos sabem, não era muito bem visto pela sociedade à época, porque cobrava valores muito altos para o Império Romano, ficava com uma parte para eles, eram ladrões, mal falados, mal vistos. E nesse contexto aqui, Jesus estava na casa desse Mateus, ele com os seus discípulos, ao redor da mesa. Mesa, os irmãos sabem, não como a mesa que nós temos nas nossas casas hoje. Mesa muito mais parecido com a mesinha de centro, aquela da sala, aquela mesa baixinha, e sem cadeiras para sentar. Na verdade, um carpete para você assentar-se ali. E Jesus estava com os seus discípulos à mesa, diz o texto, no versículo 10, e ele estava rodeado de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Imagina a cena, a quantidade de gente suja, de gente pecadora, e Jesus lá com seus discípulos. Mas aí tinha lá os religiosos, né? Os fariseus sempre acompanhando, sempre indo aonde Jesus estava, sempre espreitando o Senhor Jesus, para ver se ele errava, para ver se ele falhava, e para criticá-lo, enfim. E diz o versículo 11 que eles viram e eles perguntaram para os discípulos do Senhor Jesus, e a pergunta foi: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Por que o seu mestre se envolve com esse tipo de gente? Por que um homem que se considera santo, um profeta, um rabi, um mestre, vai se envolver com gente de baixa estirpe? Esse é o contexto aqui. No versículo 12, o texto que nós lemos,
nós temos uma declaração do Senhor Jesus. A declaração é essa: Jesus ouviu o que os discípulos disseram e respondeu. Eis a declaração: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Essa é a declaração. A declaração é: os doentes precisam de médico. O que significa dizer que existe desde sempre pessoas doentes, fisicamente falando. Desde sempre existem pessoas sofrendo dores, convalescendo-se. Existem pessoas, desde sempre, próximas ou não de nós, que precisam de suporte. Por um lado, médico mesmo, médicos são resposta de Deus. Médico é uma das maneiras de Jesus se apresentar ao mundo doente, fisicamente doente. Nesse sentido, todo médico ou profissional nessa área da saúde deveria se ver como resposta de Deus para a humanidade doente. Jesus está dizendo: as pessoas precisam de alguém que possa olhar para elas e diagnosticá-las, e percebê-las, examiná-las, descobrir a causa de um mal, a causa que leva a pessoa a padecer. Jesus faz uma declaração: os doentes precisam de médico. É claro que nessa declaração, Jesus está dizendo que os sãos não precisam de médico. E nesse sentido, fisicamente falando, ou até mesmo psicologicamente falando, aqueles que são sãos não precisam de médico, necessariamente, mas preventivamente sim. Não é assim? Todo mundo de vez em quando precisava fazer uma consulta, precisava fazer um check-up, precisava fazer uma análise, porque é uma maneira de não adoecer-se. Mas por outro lado, irmãos, nós precisamos aqui entender que há uma doença que é a principal delas, que Jesus aqui se refere, que é a doença da alma, que afeta a humanidade inteira. Aqueles que não se viam doentes eram os mais doentes, que nesse caso eram os fariseus e os escribas, os quais na verdade deveriam entender essa resposta do Senhor Jesus. Quando nós falamos que
os doentes precisam de médico, por trás dessa declaração do Senhor Jesus, está a verdade de que todo doente deveria reconhecer a necessidade de cura. Todo doente deveria perceber que essa dor, que esse incômodo, pode ser algo simples, mas pode ser algo mais complexo, e que ele necessita de um profissional. Jesus fala de médico em última instância dele mesmo, é claro, ele é um médico dos médicos, que cura fisicamente, que cura sobretudo espiritualmente, e ele está dizendo que todo ser humano deveria olhar para si e perceber a sua necessidade de um encontro com o médico dos médicos. Cada um de nós deveria perceber a necessidade disso. Ana Vitória fez uma oração aqui na transição da segunda para a terceira música, dando ênfase demais nessa necessidade de santificar, de avivar a nossa alma, de buscar o Senhor, de estar mais perto do Senhor Jesus, e isso tem a ver com vida saudável, isso tem a ver com saúde espiritual. Mas além dessa declaração de que os doentes precisam de médico, de que pecadores precisam de Jesus, e de que por trás disso nós deveríamos entender a nossa necessidade. Está uma recomendação em segundo lugar. A recomendação está no versículo 13 de Mateus 9. O texto diz assim, olha: e acrescentou, agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Passagem das Escrituras, Jesus está citando Oséias capítulo 6, versículo 6. E a passagem é: quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Esta é a recomendação, este é o incentivo. Aprendam, entendam o significado. Irmãos amados, ele está dizendo, é mais importante ter e exercer misericórdia do que ser religioso, do que cumprir regras, horários, dias. A religiosidade é um perigo. Tem gente que vive em cima do sacrifício. Das procissões, das festividades, das romarias, dos votos, e muito dessas coisas tem o seu valor, tem o seu valor. Disciplina, gente, sermos pontuais, estarmos na igreja, congregar, isso é muito importante. Só que Jesus extrapola isso, porque Ele não quer, entenda uma coisa, tudo que Jesus está fazendo aqui é responder fariseu, religioso. Gente que dava o dízimo disso, o dízimo daquilo, gente que jejuava 2 vezes por semana, gente que não sei o que vestia daquela forma, que era isso, que era aquilo, que era autoridade. Ele está tratando dessas pessoas. Ele está dizendo aqui, entendam o significado do que Oséias quis dizer lá atrás. Isso que vocês fazem não é suficiente. O que é que eu quero? Jesus. Eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia por quê? Porque eu vim para a casa de Mateus, que é um pecador miserável, e junto com Mateus tem um punhado de amigo e colega do Mateus aqui, cobrador de impostos e pecadores. A casa dele está cheia de gente que não presta, gente doente. E eu estou aqui não para fazer o que eles fazem,
Eu não vim com os discípulos para cá para viver a sujeira que eles vivem. Eu vim para cá porque eles precisam de médico e vocês não estão entendendo. Vocês só se levantam para apontar que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que isso é errado, que deveria fazer aquilo outro. Vocês não conseguem perceber o lado bonito da vida cristã, que é exercer misericórdia. Não basta sermos críticos, não basta apontarmos o dedo. Quer ver algo, irmãos? E aqui eu não quero necessariamente fazer juízo, digamos assim, do que aconteceu nas Olimpíadas agora em Paris, não é? Porque já virou uma febre. Nós temos os religiosos aí que estão prontos, bota a mesa da Santa Ceia e já desce a madeira lá na turma que fez aquela feiura. Para começar, aquilo é uma feiura, aquilo é uma degradação, aquilo é um erro, aquilo é uma vergonha, aquilo é sujo, aquilo é pecaminoso, aquilo é tudo isso que você pode falar. Agora presta atenção numa coisa, não é aquela cena da ceia ou da mesa de Jesus que vai barrar o progresso do Evangelho, que vai fazer a igreja agora ficar envergonhada. A igreja agora foi denegrida por causa daquilo. Absolutamente não. Preste atenção, preste atenção. O que aconteceu lá deve ser para nós, se formos mais que religiosos, um indicativo de que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, orar por pecadores, aproveitar melhor as nossas oportunidades para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Porque de deboche por deboche, crítica por crítica, humilhação por humilhação, começou na cruz, cuspido, com a roupa rasgada. Ao invés de dar água, deram vinagre. Ao invés de tirá-lo da cruz, furaram o seu lado, zombaram dele. E de lá para cá, o mundo vive fazendo isso. O problema não é o que o mundo faz a respeito de Jesus e dos discípulos, o problema é o que a igreja faz com o que deveria ser feito. Reafirmo, um deboche satânico, diabólico aquilo lá. Mas não é aquilo que me assusta. O que me assusta é o que nós como igreja fazemos com o que deveríamos fazer. Misericórdia eu quero. Nós colocarmos, porque agora, gente, é crente para todo lado. Nós nem sabemos direito o que aconteceu. Se bobear, está todo mundo de nós escrevendo agora, dando o nosso parecer acerca da mesa da ceia, ou sei lá do quê. Entende? Nós que muitas vezes não fazemos o que precisamos fazer com o nosso papel de cristão, de exercer misericórdia com o vizinho, com o colega de trabalho, com a cidade. Nós nos levantamos agora para mais como farisaísmo do que como cristão de fato. Jesus está dizendo aqui, eu quero que vocês entendam a questão do coração, de ser compassivo, de olhar para o Mateus, cobrador de imposto, e perceber o coração dele. Eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia. E aí, para terminar, o tempo está terminando. E aí nós temos aqui uma declaração no final, do verso 13. Ele diz: quero que demonstrem misericórdia. É isso que eu quero da igreja, da Pipo. Eu quero que vocês percebam essas pessoas lá de Paris, de Uruaçu, todas no mesmo potencial, fazendo deboche ou não,
estão doentes, precisam de médico. E a declaração final do verso 13: pois não vim para chamar justos, eu vim para chamar pecadores. Ele está dizendo, esse mundo precisa de um Salvador, esse mundo precisa de um médico. A pergunta que nós fazemos nessa manhã, irmãos, é como é que esse mundo aqui em Uruaçu, preste muita atenção, é simples o que eu estou dizendo, não é complexo, mas preste atenção com o coração. Como é que esse mundo aqui em Uruaçu vai conhecer e receber Jesus? Como? Qual é a maneira? É claro que você já sabe a resposta, não é? É por meio da minha vida, é por meio da sua vida. É por isso que Jesus pega os seus discípulos e diz para eles: vamos comigo ali para uma refeição. Como é que você já percebeu tanto que é interessante a questão da mesa? Já viu o papel da mesa nas escrituras, a tipologia da mesa nas escrituras? O lugar central que a mesa tem na família desde sempre. E como, preste atenção, e como as grandes mensagens acontecem ao redor da mesa, já viu? Mesa é central. Nós vamos almoçar ou tomar café da manhã, a ideia é, vamos ficar ao redor da mesa como família, por quê? Porque na mesa, com a comida, nós temos uma mensagem de comunhão, de amor, de unidade, não é assim? A gente conversa, a gente sorri, a gente olha nos olhos, ao redor da mesa. Agora veja o mais incrível disso. Se você se lembra da cena de Paris, agora deixa a cena de Paris para lá e lembra da cena de Jesus. Ele senta na mesa, coloca os discípulos ao redor da mesa e pega uma comida. Pega uma comida. E a comida ele pega para fazer o quê? Claro, para saciar o físico, come o pão. Lembre, irmãos, que a ceia que Jesus ministrou lá, tinha muita coisa, eles comeram mesmo, e depois partiram o pão e o vinho, eles comeram, saciando-se, fortalecendo-se, mas há uma mensagem na comida da ceia: eu alimento vocês, o pão, por toda a eternidade. Bebam desse cálice, eu purifico vocês todos os dias por toda a eternidade. Ele podia ter inventado um negócio diferente para mostrar essa mensagem da vida, da saúde, do perdão. Ele podia ter inventado uma coisa, não podia? Ele podia ter inventado, ele podia ter saído com eles para uma guerra, sei lá, podia ter feito alguma outra coisa, mas ele não fez, ele decidiu fazer na mesa, valorizar a mesa. E Jesus chama os seus discípulos e diz: vamos para a casa de gente que não presta, vamos para o meio dos doentes, fazer o quê? Comer com eles. Não, ele não está falando de misturar com pecado, ele não está falando que a igreja agora tem que sair, vamos para a boate, vamos para a festa à noite, vamos para a balada. Ele não está falando disso, pelo amor de Deus, aí é um erro grotesco de interpretação. Ele está falando de relacionamento saudável, de trazer pecadores para perto dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Mesa, intimidade, oportunidade de abrir o coração e ser Jesus na vida dessas pessoas. Ele está dizendo para os discípulos aqui na Pipo: vem aqui, deixa eu fazer vocês olhar para além de vocês, deixa eu fazer vocês olhar para o outro, deixa eu fazer vocês olhar não como o religioso faz. Você detecta religioso fácil, viu? Religioso é daquele assim, ó, não pode, ó lá, fez, ó lá, foi,
mexeu não sei no que, lá, não fa... E religioso é assim, ele está sempre apontando um negócio, ele está sempre vendo problemas e defeitos religiosos. Não estou dizendo que nós não temos que ver problemas e analisar as coisas e termos as nossas análises, não é isso. Só que o cristão, o pequeno Cristo, ele vai além disso. Se ele vê um problema, um defeito, um erro, uma falha, ele não aponta o dedo, ele se torna a solução. Ele se torna a solução. É isso que Jesus está querendo conosco nesta manhã. Ele está dizendo, os doentes precisam de médico. Neste caso, a Pipo é resposta de Deus para esta cidade. Amém, meus irmãos? Amém, gente? Nós somos resposta de Deus para esta cidade. Não viva apenas olhando para o seu problema, para a sua dor. Não viva apenas analisando as suas próprias coisas. Saia de dentro da sua casa e vá para a casa de Mateus. Perceba que ele é um pecador, que ele está doente. Perceba que Jesus quer dar a ele misericórdia, ao invés de ser apenas um religioso que vem à igreja toda semana e que frequenta um grupo toda semana. Ele quer que você ame o Mateus e cure o Mateus. Ele precisa de médico e você é a resposta de Deus para ele. Enquanto isso, nas nossas doenças, nas nossas feridas, ele usa esses momentos e as nossas relações para curar a gente. E eu termino então, queridos irmãos, chamando-os para ficar de pé, para nós orarmos aqui por nós, no seguinte sentido, nós vamos orar, para que nas nossas doenças, físicas mesmo, doença física, nós temos doenças físicas, algumas ou muitas delas, se não todas, o Senhor pode e tem interesse em curar. Amém, gente? Jesus tem interesse em curar. E se Ele não quiser curar todas elas, porque pode soberanamente ter outro propósito, o Senhor derrama um bálsamo sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, para a gente viver e viver bem, tendo que lidar com as nossas lutas. Deus vai curar ou vai dar para a gente o que nós precisamos para lidar com os nossos problemas, sejam eles físicos, emocionais, os mais variados. Nós vamos orar por isso aqui agora, e vamos orar também, para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente perceba os doentes ao nosso redor, eles estão ao nosso redor, e para que nós compreendamos o que nós temos que fazer. Vamos orar? Senhor, nós estamos abrindo o nosso coração para o Senhor, apresentando as doenças que temos, fisicamente falando, as dores físicas, os problemas de pele, coluna, nervos, enfim, ó Deus, nas células, os problemas nos órgãos, os problemas que a Tua igreja tem, apresentamos, e se o Senhor se agradar, estenda a Tua mão, ó Deus, e repreenda essas doenças. Hoje promova a cura na vida da Tua igreja, nos irmãos que aqui estão, ou naqueles que estão sendo representados aqui agora, em nome de Jesus. Dá uma palavra de ordem para a doença ir embora. Faz isso, ó Deus, clamamos. Gente com problema emocional, gente que está com a mentalidade perturbada, emocionalmente desequilibrado, eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, hoje estabiliza, hoje, ó Deus, equilibra as emoções da Tua igreja, deixa o Teu povo, Pai, com emoções saudáveis, que possam todos descansar no Senhor, possam compreender, ó Deus, diante de quem estão, como o Senhor é poderoso para cuidar, para suprir, para guardar, para prover cada um de nós. Faz isso conosco, Santo Espírito, de maneira que as perturbações psicológicas, emocionais, deem lugar à paz que excede todo entendimento. E nós clamamos também, Pai, por cada filho Teu desta igreja, com a sua responsabilidade missional,
pedimos, ó Deus, que o Senhor nos aguce, em nome de Jesus, a compreensão da nossa responsabilidade como discípulos, de estar no mundo, de envolver com as pessoas e influenciá-las com o Evangelho do Senhor Jesus, com as palavras acerca da mensagem de Cristo, com o bom testemunho de uma vida saudável e equilibrada. Mas, ó Deus, constranja-nos todos como igreja, aqueles que nunca tiveram a coragem, a liberdade, o despreendimento para falar de Jesus, para fazer uma oração com alguém, que nunca fizeram convites claros para as pessoas estarem na igreja, que o Senhor hoje desprenda isso na vida de cada um de nós, que possamos, ó Pai, ter mais ousadia no Teu Espírito, para o cumprimento da nossa missão como igreja, como povo do Senhor. Faz isso conosco. Pedimos todas estas bênçãos, recheadas das responsabilidades para com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos?